almirante lançado ao mar. Mauro Cid diz em delação que Almir Garnier, então ministro da Marinha de Bolsonaro, aceitou embarcar num golpe para impedir a posse de Lula. O ex-ajudante de ordens afirma também que Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada militares para tratar do esquema golpista. Lula vai a Nova York, discursa na Assembleia da ONU e, ao lado de Joe Biden, lança uma frente internacional pelos direitos trabalhistas. E o STF derruba o marco temporal, uma boa notícia para os povos indígenas do Brasil. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. O Brasil de volta ao mundo. Em mais uma viagem internacional, o presidente Lula esteve em Nova York esta semana para abrir a Assembleia Geral da ONU. É uma tradição, né? O Brasil tem essa prerrogativa de todos os anos abrir a Assembleia. Isso acontece sempre nesta época, no fim do mês de setembro. Lula fez um discurso forte com as características bem marcantes dele, né? Um discurso contra a desigualdade no mundo, contra a fome, dizendo que não é possível que o planeta ainda conviva com milhões de pessoas passando fome todos os dias. Foi um discurso marcante. O Lula é dos poucos estadistas no mundo que tem essa característica, que se preocupa com isso e que é ouvido quando fala sobre isso. Vamos acompanhar. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás. Atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Bom, foi um discurso importante, estava muita gente ali acompanhando, lideranças do mundo inteiro, mas outro fato chamou a atenção durante a viagem de Lula aos Estados Unidos. O encontro dele com Joe Biden. E um fato inédito. Lula e Biden, juntos, aqui ó, a gente tem as imagens, lançaram uma frente internacional em defesa dos direitos trabalhistas. Os dois são muito ligados a esse tema. O Joe Biden é dos políticos nos Estados Unidos com mais ligação no mundo sindical. E o Lula, todo mundo sabe, veio também dos sindicatos. E a gente acompanha, desde os anos 70, 80, 90, a desregulamentação, esse discurso todo de que tem muito direito trabalhista, tem que tirar os direitos, né, para poder gerar emprego. E o que aconteceu no mundo foi o contrário. Os trabalhadores perderam direitos e os empregos não voltaram, ao contrário, você tem uma crise de geração de empregos no mundo inteiro. Então Lula e Biden chamaram a atenção para esse fato. Normalmente Brasil e Estados Unidos se encontram para falar de outros temas, né, de economia, geopolítica, para falar sobre o mundo do trabalho. É inédito e é importante, é uma sinalização importante. Tem um caráter político também, aí é uma leitura que a gente pode fazer. O avanço da extrema-direita em vários países, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, tem a ver com essa desregulamentação. Desde que o Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher na Inglaterra vieram com esse discurso neoliberal, você gera na classe trabalhadora, na base social, um mal-estar, porque as pessoas vivem pior, com menos direitos, com menos expectativa, com menos alegria, a gente pode dizer assim.
Não é só uma questão econômica. E aí, esse mal-estar, quando vem a crise econômica, vira adesão à extrema-direita. Essa ideia de que na base da sociedade existe um clamor. Ah, a culpa é do imigrante que está vindo para o meu país. Né? Gera esse recalque que se volta para o apoio à extrema-direita. Então, mais direitos trabalhistas também são uma forma de conter esse discurso extremista que está crescendo no mundo inteiro. O Joe Biden tem que cuidar disso, porque ele tem uma campanha à reeleição e tem lá o Trump querendo voltar. E uma extrema-direita forte também aqui no Brasil. Bom, na economia doméstica, enquanto Lula estava em Nova York, o Banco Central, pela segunda vez no ano, toma a decisão de diminuir a taxa de juros, a Selic. Diminuiu mais meio ponto percentual, agora a taxa ficou em 12,75%. Estou rindo porque diminuiu, mas ainda é uma das maiores taxas do planeta. De qualquer maneira, é uma notícia que traz algum otimismo. A taxa vai caindo e o que acontece? Quando a taxa de juros diminui, quem tem dinheiro no banco olha e fala, bom, não está rendendo tanto, eu vou colocar em investimento no mundo real. Vou aplicar numa nova fábrica, num novo plano de negócios. Então é bom, isso perspectiva de geração de emprego para os meses que vêm aí adiante. Tem que baixar mais. E o Banco Central sinalizou que ao longo dos próximos meses deve fazer outros cortes na taxa Selic, o que sinaliza uma recuperação econômica também para o ano de 2024. No fronte de combate ao bolsonarismo, esta semana notícia forte. A delação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tinha vazado um trechinho na semana anterior. Esta semana, novo vazamento. E dessa vez o estrago chega aos militares. O que disse o Mauro Cid? Aqui, ó, ex-ajudante de ordem. Estava colado no Bolsonaro, acompanhava tudo, sabe de tudo, de dentro do governo Bolsonaro, do que acontecia ali nos bastidores. Ele disse que os militares foram chamados ao Palácio da Alvorada depois da eleição e o Bolsonaro mostrou para eles uma proposta de um golpe de Estado. Isso é o que diz o Mauro Cid. E ele disse mais, que entre as lideranças militares, um ficou mais empolgado com a possibilidade de aplicar o golpe. Era o então ministro da Marinha, o almirante Almir Garnier, que teria topado. Colocaria as tropas para impedir a posse do presidente. É gravíssimo. Isso faz com que, além da punição aos golpistas ali que fizeram aquela baderna de 8 de janeiro, você possa chegar aos mandantes, a quem organizou, a quem apoiou. Né? Bom, quem é esse almirante? Temos aqui a imagem dele também. Esse almirante, durante o governo Bolsonaro, fez várias publicações questionando as urnas eletrônicas. E depois, quando o Bolsonaro perde, não acontece o golpe, tem a posse do novo comando na Marinha, ele não vai à transmissão do cargo. Não vai. Então, é um almirante bolsonarizado, podemos dizer assim. Faz sentido o que o Mauro Cid contou. Outro personagem, o Mauro Cid fala no Felipe Martins. Esse não é militar, vocês se lembram quem é? Temos as imagens aqui, ó, ele fazendo esse gesto. Ele fez de propósito para as câmeras, que é um gesto típico da extrema-direita nos Estados Unidos, dos supremacistas brancos. É um gesto que eles fazem para trocar sinais assim de apoio de maneira cifrada. Esse Felipe Martins, olavista, extremista, segundo Mauro Cid, levou a minuta com a proposta do que seria o golpe de Estado na mão do Bolsonaro. E há registros de que houve uma agenda secreta entre o Felipe Martins e o Bolsonaro. Por que agenda secreta se ele era assessor? Por que ele foi de maneira secreta ao Palácio? Então, as peças vão se encaixando. Houve uma articulação e uma parte dos militares aceitou. Temos que tomar cuidado porque há uma tentativa do próprio Mauro Cid e de setores militares de circunscrever a crise, dizendo assim, então tá, o Mauro Cid participou, né, tá assumindo, esse almirante aí lança ao mar o almirante porque não vai dar para salvar, mas os generais não. Os generais do Exército foram muito responsáveis e evitaram o golpe de Estado e não deram apoio ao golpe de Estado do Bolsonaro. Isso é uma mentira. Havia naquele período vários generais envolvidos na articulação golpista e era um jogo de ganha-ganha. Se o golpe desse certo, eles estariam por cima, no poder. Se o golpe desse errado, como deu, eles diriam, tá vendo? Nós não aderimos e fomos os garantidores da democracia. Mentira!
O ministro do Lula da Defesa, o Múcio, faz esse jogo dos militares. O que ele disse? A sociedade brasileira deve aos militares a derrota do golpe bolsonarista. Deve nada, Múcio. A sociedade brasileira não deve nada aos militares. Os militares é que devem à sociedade, que nós pagamos salários para eles completamente fora do padrão do que recebem outros, inclusive as aposentadorias. Eles têm que se explicar. Então esse jogo é um jogo também para tentar diminuir a crise. E o Múcio falou, não podemos generalizar, não foram todos, não foi a instituição, mas tem que responsabilizar os generais. Né? Tem uma operação aí para tentar salvar a pele desses generais que estavam ali participando, sim, dessa tentativa de golpe de Estado. Para concluir, o Bolsonaro negou o envolvimento, disse que não, que isso tudo não aconteceu e que ele atuou sempre dentro das 4 linhas da Constituição. Acredite quem quiser. Quem vai para a panela de pressão esta semana são os golpistas, tanto os de 8 de janeiro, os primeiros já foram condenados na semana anterior, como os golpistas que também vinham atuando desde dezembro, aqueles que colocaram a bomba para explodir o aeroporto de Brasília. Esta semana, o Wellington Souza, um blogueiro bolsonarista, que estava escondido no Paraguai, foi preso, depôs na CPI, que investiga o golpe. Ele ficou calado, preferiu não falar, teve apoio de deputados e senadores bolsonaristas, o que é um absurdo, um sujeito colocou uma bomba que poderia ter matado centenas de pessoas, e teve apoio dos bolsonaristas. Mas eles vão para a panela de pressão, por quê? O STF condenou a 17 anos 2 dos primeiros réus ali de 8 de janeiro, isso cria um parâmetro. Golpe de Estado da cadeia, agora no Brasil tem esse parâmetro. O Wellington, outro golpista da bomba no aeroporto, está preso. Então, isso indica o seguinte, quem é que financiou? Quem é que ajudou a montar a estrutura? O Wellington, esse blogueiro que ficou calado, está negociando uma delação premiada. Certamente ele vai contar. Quem é que financiou? Quem é que ajudou a levar os explosivos até Brasília? Quem é que deu o apoio? Participaram militares também? Então eles vão para a panela de pressão e nas próximas semanas vão surgir mais novidades desse campo. Um cafezinho especial esta semana para os povos indígenas do Brasil que colheram uma grande vitória depois de muitos anos, né, de maus tratos durante o período Bolsonaro. Isso já tinha começado, na verdade, com o Temer, né, o desmonte da FUNAI, o desmonte das políticas para os povos indígenas e o incentivo que o Bolsonaro fez para a ocupação das terras indígenas, para a invasão por grileiros, pelo pessoal do garimpo. Bom, qual foi a vitória? O Supremo Tribunal Federal derrotou por 9 votos a 2 o marco temporal. O que é o marco temporal? Era uma tentativa do pessoal ligado a grileiro, fazendeiro, produtor rural, garimpeiro, de dizer assim, terra indígena é só aquela terra que estava ocupada pelos indígenas na época da Constituição de 1988. Por isso que é o marco temporal. O marco temporal é 1988. Isso aí facilita a ocupação das terras. Porque em muitos casos, os indígenas tinham sido expulsos das suas áreas originárias antes, no processo, né, do agronegócio, que foi avançando para o centro-oeste e para o norte do Brasil. Então, era uma tentativa de circunscrever. Quem não tivesse lá na terra em 88 não tinha direito. E aí, ocupação, grilagem estava liberada. O STF disse, não, as terras são históricas. Por 9 votos a 2. Então, uma grande vitória que foi muito comemorada pelos povos indígenas. Como a gente pode ver aqui alguns vídeos, algumas imagens da comemoração. Eles acompanharam a votação no Supremo. Só 2 ministros votaram a favor do marco temporal, os 2 bolsonaristas, não é à toa, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, mas perderam e ganharam os povos indígenas do Brasil. Um cafezinho para eles e para todos que batalharam
por essa importante vitória.